Toda grande estrutura, antes de desmoronar, emite um sinal, um estalo que avisa que a queda é iminente. E o que a gente acabou de testemunhar, na minha opinião, foi o primeiro grande estalo na muralha do Supremo Tribunal Federal. O voto do ministro Luiz Fux, divergindo e pedindo a anulação do processo contra o ex-presidente Bolsonaro, não foi um ato de rebeldia. Para mim, foi um ato de autopreservação. É o sinal de quem está de dentro, sente o chão tremer e sabe que a estrutura inteira pode, um dia, vir a cair. Vamos direto ao que interessa, porque a gente precisa ser honesto com o que aconteceu. A condenação veio. O placar na primeira turma foi 4-1 e a pena do ex-presidente Bolsonaro foi definida em 27 anos. Para muitos de nós foi um dia de tristeza, de frustração. A sensação de que o roteiro que já estava escrito foi cumprido. Foi a vitória de um sistema que parecia monolítico, unido e inabalável. Mas no meio dessa derrota que parecia total, algo aconteceu, algo que, na minha opinião, muda tudo, não para o hoje, mas para o amanhã. E esse algo foi o voto do ministro Luiz Fux. O que o Fux fez não foi apenas dar um voto divergente. Ele não disse apenas, eu discordo, mas vida que segue. Ele fez muito mais do que isso. Ele pegou o processo inteiro, virou de cabeça para baixo e expôs, com uma precisão técnica de jurista de carreira, todas as suas fragilidades, todas as suas, na visão dele, ilegalidades. Ele não deu um voto, ele plantou uma semente. Uma semente que pode, no futuro, crescer e derrubar a árvore inteira, né? Vamos entender a lógica por trás do que ele fez. Primeiro, ele atacou a raiz do problema, a chamada preliminar. Ele argumentou que o Supremo Tribunal Federal era incompetente para julgar aquele caso. E por quê? Porque a regra do foro privilegiado, que a própria corte seguia, dizia que uma vez que a pessoa deixa o cargo, ela perde o foro. O processo contra Bolsonaro só andou depois que ele já era ex-presidente. Portanto, o caso deveria ter ido para a primeira instância. É simples assim. O Fux ainda lembrou que o STF até mudou essa regra, mas que essa mudança aconteceu depois, e que a lei não pode retroagir para prejudicar ninguém. Com base nisso, ele pediu a anulação completa de todo o processo. Mas ele não parou aí. Mesmo depois de pedir a anulação, ele fez questão de entrar no mérito, de analisar as acusações. Ele afirmou que as falas de Bolsonaro e de seus aliados, por mais duras que fossem, estavam amparadas pela liberdade de expressão. E, ao final, votou pela absolvição do ex-presidente em todos os 5 crimes. Foi uma demolição completa da narrativa do relator, o ministro Moraes. Agora, a grande pergunta que fica, a pergunta de $1 milhão, é: por que o Fux fez isso? Por que um ministro que a gente sabe que não tem nenhuma simpatia pelo Bolsonaro, que teve vários atritos com ele, de repente se tornaria o seu maior defensor naquele plenário? E é aqui que a gente precisa sair do óbvio e tentar entender o jogo de xadrez que está sendo jogado nos bastidores de Brasília. Para mim, o voto do Fux não foi um voto para o presente. Foi um voto para o futuro. E eu vou tentar explicar o que eu quero dizer com isso. O Fux é um homem experiente. E ele, mais do que ninguém, sabe que na política, e o nosso judiciário infelizmente se tornou parte da política, nada é para sempre. As configurações de poder mudam. Presidentes vêm e vão. E cada novo presidente tem o poder de indicar novos ministros para o Supremo. Vamos olhar para o calendário. Em 2028, o próprio Fux se aposenta. Em 2029, a Carmen Lúcia. Em 2030, o Gilmar Mendes. Isso significa que o próximo presidente da República, seja ele eleito em 2026 ou em 2030, terá o poder de indicar, no mínimo, 3 novos ministros. E se esse presidente for de um campo político diferente do atual, um campo mais conservador, a maioria do Supremo Tribunal Federal pode virar completamente. O que hoje é uma maioria progressista, ativista, pode se tornar em poucos anos uma maioria conservadora e legalista. E o que um político inteligente, e o Fux é um político muito inteligente, faz quando ele sente que o vento está mudando de direção? Ele começa a se posicionar. Ele começa a construir pontes para o futuro. Ele não quer ficar marcado na história como parte de um grupo que lá na frente pode ser visto como autoritário, como um grupo que cometeu abusos. Ele está, na minha opinião, se descolando da imagem do atual STF. Ele está construindo o seu próprio legado, a sua própria narrativa. O voto dele foi um recado para o futuro. Foi ele dizendo: olha, quando vocês lá em 2030 forem revisar tudo o que aconteceu aqui, lembrem-se que eu avisei. Lembrem-se que eu disse que o processo era nulo. Lembrem-se que eu disse que o tribunal era incompetente. Eu não fiz parte disso. É um ato de autopreservação de quem sente que a estrutura está começando a tremer e já está procurando uma saída de emergência. E ao fazer isso, ele planta a tal da semente da anulação.
porque o voto dele, com toda a sua fundamentação técnica, fica registrado para sempre nos autos do processo. Daqui a alguns anos, quando a composição da corte for outra, os advogados de defesa poderão usar exatamente o voto do Fuchs como o principal argumento para pedir uma revisão criminal. É por isso que eu digo que este foi o primeiro grande estalo na muralha. O Fuchs, com seu voto, criou uma rachadura. E essa rachadura agora vai ser explorada por todos os lados. A gente já viu a reação imediata do conselheiro do Trump, o Jason Miller, que comemorou e usou o voto como a prova do lawfare. A comunidade jurídica internacional, os observadores, a imprensa estrangeira, todos agora têm um argumento sólido para questionar a legitimidade da condenação. O STF queria uma vitória unânime, um carimbo de legitimidade. E o que eles conseguiram foi uma vitória dividida, manchada com um voto dissidente que é uma verdadeira bomba relógio jurídica. Existem, claro, outras teorias para a motivação do Fuchs. Alguns dizem que ele está preocupado em manter o seu visto americano, em poder continuar a frequentar os Estados Unidos sem problemas. Outros dizem que ele, que sempre teve sua base no Rio de Janeiro, está respondendo a uma pressão de sua comunidade, do seu círculo de juristas e amigos, que talvez estivessem desconfortáveis com os rumos que a corte estava tomando. E há quem diga que ele simplesmente gosta de ser do contra, de criar um dissenso, para mostrar que o tribunal não é monolítico. Talvez seja uma mistura de tudo isso, mas para mim, a explicação principal é a estratégica. É a visão de longo prazo. O Fuchs não está jogando o jogo de hoje. Ele está jogando o jogo de 2030. E a jogada dele, embora não tenha impedido a condenação agora, pode ter sido o movimento que no futuro vai garantir a absolvição. Ele perdeu a batalha de hoje, mas pode ter nos dado as armas para vencer a guerra de amanhã. O que a gente viu foi o despertar de uma consciência, ou talvez de um instinto de sobrevivência, dentro da própria corte. E isso, para nós, é uma notícia muito boa. Mostra que a pressão que a gente faz, que a imprensa independente faz, que a comunidade internacional faz, está funcionando. Ela pode não ter efeito imediato, mas ela vai, aos poucos, minando as certezas, criando fissuras, fazendo com que as pessoas lá dentro comecem a pensar duas vezes antes de tomar suas decisões. A condenação do ex-presidente é, sem dúvida, um momento triste e revoltante. Mas o voto do ministro Fuchs é a prova de que, mesmo na noite mais escura, uma luz de esperança pode sim aparecer. Essa história toda é um verdadeiro jogo de xadrez e o voto do ministro Fuchs foi, na minha opinião, a jogada mais importante da partida até agora. Mas eu quero saber a sua opinião. Você também acha que o voto do Fuchs foi um voto para o futuro, uma forma de se proteger e de plantar a semente da anulação? Ou você acredita que foi apenas um ato de consciência jurídica? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre essa estratégia. Se essa análise te ajudou a enxergar uma luz no fim do túnel, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa entender que essa história está longe de acabar. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai perder nenhum lance dessa partida. Um grande abraço.